Olá pessoal, dando início às nossas aulas de tratamento clínico, hoje nós iremos falar sobre doenças do sistema circulatório. Então, para relembrar um pouquinho das doenças do sistema circulatório, temos que relembrar também um pouco sobre veias, artérias e capilares. Então, todos os tipos de vasos que nós temos em nosso corpo, que vão carregar, levar e trazer o sangue oxigenado ou não, eles se dividem em veias, artérias e capilares. As veias, elas vão levar ao coração o sangue vindo do corpo, né? E suas paredes são mais finas do que as artérias. Ou seja, as veias vão levar o sangue que precisa ser oxigenado. Ela passa então coletando o sangue de todas as estruturas corporais, pega esse sangue do corpo, leva para o coração então manda para o pulmão para ser oxigenado. Então, as veias são menos calibrosas que as artérias, elas são menos elásticas que as artérias e elas possuem um sistema de válvulas, de válvulas que vão impedir o refluxo de sangue, certo? Para que o sangue siga em sentido único sempre para frente, para que não tenha esse retorno aí, esse refluxo sanguíneo. As artérias, por sua vez, elas são mais calibrosas, elas têm a parede mais elástica, e elas vão levar o sangue do coração para todas as estruturas corporais, ou seja, elas vão levar o sangue oxigenado para que ocorra a respiração celular em todas as estruturas corporais. E os capilares, por sua vez, eles levam sangue aos tecidos, ou seja, são vasos bem fininhos, ou seja, bem menos calibrosos. Podemos ter capilares venosos ou capilares arteriais, ou seja, eles vão levar aos tecidos, para fornecer o oxigênio, mas também pode sair coletando aí das extremidades, dos tecidos mais longínquos do corpo, o sangue já com déficit de oxigênio. Eles vão ligar, claro, veias e artérias. A frequência cardíaca, por sua vez, ela vai oscilar em torno de 70 a 80 batimentos por minuto, durante o sono. O coração bate aí, para vocês terem uma noção, de 35 a 50 vezes por minuto. Então, durante um exercício físico intenso, ele pode ultrapassar até 180 batimentos por minuto. Então, ela é controlada por uma região especial chamada nódo sinoatrial ou nódo sinusal ou nó sinoatrial. Justamente com o nós atrioventricular, os dois eles vão emitir impulsos elétricos que vão fazer o coração bater. Então vamos relembrar um pouquinho do coração lá da aula de anatomia. Então o coração é um órgão muscular oco, revestido por tecido muscular estriado cardíaco. Ele vai servir para bombear o sangue para todas as estruturas corporais, bem como para bombear o sangue até o pulmão para que este seja oxigenado, certo? Então o coração é uma bomba propulsora de sangue, revestida de músculo, que chamamos de músculo estriado cardíaco, mas para que ele consiga bombear esse sangue, ele é controlado aí por impulsos elétricos, vindo do sistema nervoso autônomo, através do nó sinoatrial ou nódo sinoatrial, e nódo atrioventricular. E este marca-passo, eles são chamados de marca-passo natural, Este marca-passo cardíaco é que eles dois vão determinar os batimentos do coração. Aqui é onde está localizado, os nódulos cardíacos, nódo sinoatrial e nó atrioventricular, e eles que vão controlar aí os impulsos elétricos que vão ser responsáveis pelo batimento cardíaco. Então essas setas mostram a propagação dos sinais elétricos, emitidos por esse marca-passo, para que o coração consiga realizar aqueles movimentos que nós já conhecemos, que é movimento de contração e relaxamento, que também chamamos de sístole e diástole. As doenças cardiovasculares, então, são doenças que acometem o coração e os vasos sanguíneos. Então essas doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte natural em boa parte do mundo. Então, existem dezenas de doenças cardiovasculares e aqui nós vamos abordar apenas as principais. Então, a primeira delas é a angina do peito ou angina pectoris. Ela é uma enfermidade em que a pessoa sente forte dor no peito, ou seja, são fortes dores no peito e ao menor esforço cardíaco. Então, ela é consequência de um estreitamento de uma ou mais artérias coronárias, o que acarreta em uma redução da circulação de sangue aí nessas regiões do miocárdio. Uma vez que ocorre a diminuição de sangue, vai diminuir também a nutrição e a oxigenação dessa região, e então
vai ocorrer essas fortes dores por dificuldade aí do suprimento de sangue. Então o coração, ao pé que ele bombeia sangue para o corpo, ele também precisa de sangue para irrigar toda a sua extremidade para que ele possa então funcionar, né? Então quando alguns desses vasos que irrigam o coração nós chamamos de artérias coronárias. Então quando ocorre o estreitamento dessas artérias, consequentemente o fluxo sanguíneo que nutre o coração será diminuído também. E isso vai causar a angina do peito, que também chamamos de angina pectoris. A aterosclerose é outro distúrbio que ele se caracteriza pelo aumento da espessura da parede arterial, né, como uma perda de sua elasticidade, ou seja, a parede da artéria fica mais espessa. Então ela é causada pelo acúmulo de placas de gordura, que também chamamos de ateromas, né, e que se calcificam na parte interna da parede, né, e acontece então o estreitamento. Aí o vaso vai diminuir a sua luz, né, e o fluxo sanguíneo e os órgãos que são irrigados passam a receber, o fluxo diminui e, consequentemente, os órgãos que são irrigados, né, passam a receber menos oxigênio, causando uma situação que nós chamamos de isquemia. Ou seja, o fluxo sanguíneo ele é comprometido, então ele não chega até todos os tecidos corporais, causando então essa isquemia. O aneurisma, por sua vez, é uma dilatação vascular, né, que ocorre em qualquer artéria, pode trombosar ou causar uma isquemia, né, no tecido irrigado e romper, causando graves hemorragias arteriais. Então, em pessoas idosas é frequente o aneurisma de aorta, né, na região abdominal. Então, devido ao grosso calibre dessa artéria, ela é consequência grave de uma hemorragia que pode ocorrer na cavidade abdominal, e esse tipo de aneurisma é quase sempre fatal, né, mesmo que haja o socorro imediato. Lembrando que aneurisma também pode ocorrer em qualquer vaso arterial, principalmente em vasos do cérebro, né? Então acontece em artérias que irrigam o cérebro, pode acontecer o aneurisma cerebral, levando também a um acidente vascular encefálico, que vamos falar daqui a pouco. O infarto, por sua vez, né, o infarto agudo do miocárdio. Então, nos vasos com arteriosclerose, formam-se os coágulos. Nesses coágulos, eles vão entupir e os vasos eles vão interromper o fluxo sanguíneo, como eu acabei de falar, né, por meio dessa trombose. E, nesse caso, a parte do músculo cardíaco que fica sem oxigênio morre, né, ocorrendo, então, um infarto do coração ou infarto agudo do miocárdio. Aqui eu trouxe uma figura para vocês entenderem, né, o estreitamento que pode ocorrer, né? A artéria ela fica mais estreitada, aí nessa região que está mais estreita vai perdendo a luz do vaso, vai acontecer no local da coagulação e então o fluxo é diminuir. Então o coágulo vai bloquear a parte da artéria que vai então diminuir o fluxo sanguíneo, e essa região vai entrar em infarto, ou seja, vai começar a necrosar e vai morrer. Aqui eu trouxe mais outras figuras que podem caracterizar isso para vocês. Aqui ocorreu o estreitamento, a formação de placas de ateroma nessa figura, né? Então, podemos ver aí, todas as hemácias que vão coagulando o local e vai então diminuindo o fluxo sanguíneo até esse fluxo sanguíneo ser obstruído. Nós temos na figura aí uma região onde vocês podem ver a obstrução. E essa região, então, vai levar ao infarto, porque não vai ser nutrida de sangue. E o fluxo sanguíneo, então, não vai conseguir irrigar o miocárdio. Nessa outra figura aqui, podemos observar também o estreitamento da artéria, a formação de placas de gordura, diminuição do fluxo sanguíneo, ocorrendo, então, a região do infarto. Isquemia cerebral. Então, isquemia cerebral é o bloqueio da circulação das artérias, né, que fornece o sangue ao encéfalo. Então, devido à formação de coágulos decorrentes de traumatismo ou de placas de ateroma, pode ocorrer então que essas placas se soltam, sobem até certo local da artéria e vão obstruir. As células nervosas localizadas na área de isquemia, elas vão morrendo, então causando um prejuízo aí para essa atividade cerebral, que podem trazer sequelas graves à pessoa que vai sofrer desse distúrbio. O acidente vascular encefálico ou cerebral, né? Então, no cérebro, a trombose ela pode levar à isquemia, causando o AVC isquêmico, né, que vai ocorrer o entupimento da circulação sanguínea. Então,
o fluxo sanguíneo vai ser comprometido porque vai haver um bloqueio. O aumento da pressão arterial intracraniana, então, pode ocorrer. Uma vez que isso ocorre, pode haver a ruptura de vasos sanguíneos cerebrais, causando o que chamamos de derrame, né, ou AVC hemorrágico. Então, ambos os tipos de AVC eles podem prejudicar diversas funções, fala, locomoção, visão, e principalmente podem provocar a morte, né, dependendo do local que for atingido. Aqui eu trouxe algumas figuras para vocês. Na figura à esquerda, nós podemos observar aí a formação de um aneurisma, né, que é a dilatação devido ao enfraquecimento da parede da artéria, pode dilatar, e essa dilatação nós chamamos de aneurisma. Quando ele se rompe, grandes chances de ser fatal, né, ocorrer o óbito, porque vai haver o derrame de sangue aí em toda essa região, comprometendo essas localidades do encéfalo. Nas figuras mais à direita, nós observamos os dois tipos de AVC, né, de acidente vascular cerebral isquêmico, quando ocorre o entupimento, ou seja, o bloqueio do fluxo sanguíneo, e o AVC hemorrágico, que vai haver então a hemorragia, o derrame de sangue, o sangramento dentro dessas estruturas cerebrais. A hipertensão, por sua vez, né, outro distúrbio circulatório, também chamado de pressão alta. Então, é o aumento elevado da pressão arterial. Então, para vocês entenderem, a artéria ela vai levar o sangue que está oxigenado. Esse sangue ele passa num fluxo maior. Então, quando ele passa pela parede da artéria, ele vai exercer uma pressão em suas paredes. Essa pressão na parede arterial nós chamamos de pressão arterial. Então, o aumento ou elevação, né, patológica dessa pressão, nós chamamos de hipertensão. Então, ela pode causar lesões nos vasos sanguíneos, derrame, arteriosclerose, insuficiência cardíaca, lesões em órgãos como os rins, olhos. Então, elas podem ter várias causas, né? Ou pode ser idiopática, ou sem causa aparente. Então, causando aí uma das doenças crônico-degenerativas mais populares da atualidade, que é a hipertensão arterial. A insuficiência cardíaca, né, é um quadro em que o coração ele não consegue bombear o sangue de maneira suficiente para todos os tecidos, né, causando lesões que pode levar ao infarto, ou hipertensão, ou outras doenças. Então, possuem várias causas que podem afetar indiretamente órgãos como o fígado, como os rins. A arritmia cardíaca é uma anormalidade no ritmo dos batimentos do coração, né, quando o tecido que conduz os impulsos elétricos, aqueles que eu falei no início, né, dessa apresentação, que controlam o coração, é afetado por algum infarto, por lesões nas válvulas, ou por dificuldade aí no enchimento e esvaziamento de átrios e ventrículos, causando então essa arritmia cardíaca. Então, as arritmias cardíacas, elas, basicamente, elas são classificadas em bradicardia, taquicardia e fibrilação. A bradicardia é quando ocorre uma diminuição na frequência cardíaca. A taquicardia é quando ocorre um aumento elevado na frequência cardíaca, mais do que os padrões de referência, né? E a fibrilação é quando ocorre um movimento irregular. Então, é quando o coração ele não consegue nem contrair e nem relaxar. Ele não realiza nem sístole e nem diástole. É como se ele estivesse apenas tremendo. Então, ocorrem movimentos irregulares nas câmaras do miocárdio, né, não existindo aí uma contração efetiva. Aqui eu trouxe para vocês de forma para que vocês possam identificar melhor. Aqui é o ritmo sinusal, ou seja, o ritmo normal do batimento cardíaco representado pelo eletrocardiograma. A gente vai aprender em aulas posteriores basicamente sobre esses ritmos cardíacos e suas complicações. Então, aqui podemos observar a taquicardia ventricular. Então, vemos que não há caracterização comum de um eletrocardiograma, né, que é onda P, complexo QRS, onda T. Aqui a gente observa apenas grandes elevações aí, porque a contração ventricular está muito rápida e essa caracterização de contração e relaxamento muito rápido vai caracterizar o quadro de taquicardia ventricular. Na figura abaixo, nós observamos a fibrilação ventricular, então não há uma contração efetiva. Então, é como se o coração estivesse apenas tremendo, não tem nem a contração e nem o relaxamento de forma efetiva. Então, não há nem como mensurar aí quantos batimentos o coração está realizando. Então, podemos observar apenas um tremido no traçado.
Mais abaixo observamos então a bradicardia. A bradicardia já é aí essa contração e relaxamento, essa contração ventricular de forma bem mais lenta. Se observarem aí, o intervalo entre um traçado e outro já é bem maior, o que vai caracterizar o quadro de bradicardia. Sopros cardíacos, né? Então, em certos casos, as doenças cardíacas elas alteram os ruídos normais do coração. Então, lesões nas válvulas podem impedir seu fechamento completo e ocorre, então, o retorno do sangue. Isso pode levar a esses ruídos. Pode haver também os orifícios que comunicam os ventrículos aos átrios, né? Aquela região, vão causar fluxos de sangue irregular, o que pode causar, então, esses ruídos. E esses ruídos anormais ou sopros são importantes para suspeita, por exemplo, para diagnosticar outras anormalidades cardíacas. Varizes ou veias varicosas. Então, vários fatores, como tendência hereditária, desenvolver defeitos nas válvulas, músculos mais frágeis, né, ocupações que possam, então, fazer com que a pessoa fique muito tempo em pé ou sentada, forçando essas regiões, fazem com que ocorra o acúmulo de sangue nessas pequenas veias, principalmente das pernas, porque o retorno venoso é um pouco mais dificultado nesse sentido. E isso pode provocar a ruptura de válvulas, né, das veias. Lembra das válvulas que eu falei que vão impedir que haja o retorno de sangue para que o fluxo seja unidirecional? Pois pode ocorrer então de romper essas válvulas das veias e o aparecimento então de pequenas veias varicosas ou varizes, que podem então ser removidas e tratadas até cirurgicamente. Aqui eu coloquei nessa figura para observar mais à esquerda, né, como ocorre o fluxo normal, o sentido da circulação sanguínea, e mais à direita aí o bloqueio desse fluxo e ocorrendo então o aparecimento dessas veias varicosas ou varizes. Então, como prevenir essas doenças? Adotando métodos, né, de vida saudável, bons hábitos de vida ou qualidade de vida adequada para que essas doenças possam ser prevenidas. Então, como isso pode acontecer? Reduzindo a ingesta de alimentos gordurosos com muito sal, controlando o peso, evitando álcool, né? Evitando o tabagismo, evitando o estresse excessivo e também controlando a sua pressão arterial. São alguns dos métodos que podem, então, prevenir essas doenças circulatórias. Obrigado e eu espero que tenham entendido.